Estamos então com João Ferreira e José Magalhães, aqui após a saída de uma reunião com o Ginásio Clube Santo Tirso. João Ferreira, qual é o balanço que faz desta reunião? Um balanço bastante positivo. Nós já tínhamos algum conhecimento daquilo que é o ginásio, quer por termos também membros na nossa lista que cresceram com esta instituição, que conhecem aquelas que são as suas modalidades, porque foram atletas, porque têm gente, familiares e amigos que foram também técnicos e, portanto, conhecem bem aquilo que é o património da instituição, mas permitiu-nos apurar aquilo que tem sido a evolução do ginásio ao longo dos tempos, a apresentar mais modalidades, com mais triunfos e mais êxitos em algumas modalidades, como por exemplo o ténis, conhecer também aquelas foram as dificuldades que sentiram agora durante o Covid, com a suspensão da sua atividade esportiva, aquilo que tiveram de lidar com aulas, por exemplo, os técnicos, os professores tiveram de dar aulas em casa e as dificuldades que isso acarreta em modalidades como, por exemplo, imaginemos a natação. Aquilo que tem sido o regresso a essas mesmas atividades, as dificuldades que têm sentido, por exemplo, a nível de acréscimo de alguns custos, como equipamentos de proteção individual, e portanto foi uma reunião bastante positiva, saber quais são as expectativas do ginásio também relativamente àquilo que o município poderá dar, àquilo que o município poderá dar designadamente em termos de equipamentos desportivos, que essa parece-me ser a questão central destas instituições, ou seja, precisam de mais espaço para treinar, mais espaço para poder ter formação, mais espaço significa mais atletas, significa mais modalidades e, portanto, essa parece-me ser a questão central que resulta desta sessão e desta visita. Caso seja eleito para a Assembleia Municipal, como poderia influenciar a governação de forma que o desporto e as associações fossem mais apoiadas em Santo Tirso? Eu volto, se calhar, a reiterar aquilo que disse, ou seja, aquilo que podemos fazer, nós como CDU, é alertar para esta necessidade de existir mais equipamentos. Mais equipamentos municipais, não só aqui em Santo Tirso, mas também nas freguesias, porque essa é uma necessidade sentida pelas coletividades, sentida pelas associações, sentidas pelas freguesias, porque isso permite alargar o âmbito destas associações, ou seja, alargar a oferta de modalidades. Temos aqui voleibol, temos natação, temos handball, mas poderíamos ter outras mais. Poderíamos ter basquetebol, por exemplo. Poderíamos alargar, por exemplo, em termos de handball, as modalidades para o sexo feminino. E por isso, essa necessidade dos equipamentos esportivos municipais será uma questão central, será uma questão levantada para nós, porque consideramos que o investimento poderá ser direcionado para esse efeito. Tanto mais que o desenvolvimento dos jovens está relacionado também com a sua intervenção social nas coletividades e também nas equipas de desporto, nas coletividades. Um jovem será mais formado se, por exemplo, crescer junto de amigos em equipa. Isso é um elemento essencial e focal na sua educação e na sua formação e no seu desenvolvimento e, portanto, é necessário mais equipamentos esportivos e essa será a questão central da nossa candidatura e também na nossa intervenção nos órgãos autárquicos. José Magalhães, agora também após esta reunião, quais são as principais dificuldades que sentiram que o Ginásio Clube Santo Tirso tem? Assim, as principais dificuldades aqui no ginásio têm a ver com o espaço, os espaços desportivos. É necessário mais espaços desportivos para o clube ter uma maior oferta em termos de modalidades. E o clube tem essa ambição de poder chegar a ter mais atletas, mais jovens a praticar desporto e basicamente é esse o ponto fundamental. Portanto, eu devia enquadrar isto de uma forma mais geral, que é assim, a democracia não se faz só de votar a 4 anos. A democracia deve ser a plena fruição de um povo, de usufruir da arte, da cultura, do desporto e de chegar ao máximo de toda a gente poder usufruir do desporto de forma a formar os indivíduos, não é? Para fazer desenvolver o nosso povo. Isso para nós, a democracia também passa por aí, termos cidadãos formados e desenvolvidos, e o desporto é fundamental nas comunidades, fomentar a cultura desportiva, a formação,
Um aspecto aqui importante do ginásio é que é um clube fundado na formação, ou seja, não tem praticamente atletas de fora, todas as suas equipas séniores vêm da formação que eles fazem, dos jovens. Isto é extremamente valioso para a nossa comunidade, porque permite o acesso dos mais variados da juventude ao desporto. E uma coisa que queria salientar, que é, por exemplo, hoje em dia o futebol toma todas as atenções e o ginásio tem este contrabalanço importante que tem é o clube mais atlético do concelho e, aliás, nos seus próprios estatutos está escrito que não irão ter futebol, que nunca irão ter futebol enquanto tiverem essa regra nos estatutos, e que dá essa particularidade deste clube que deve ser acarinhado. E volto a referir a questão dos espaços, não é? É preciso mais pavilhões desportivos para termos mais atletas a praticar desporto nas freguesias, não basta só no centro do concelho, é preciso também nas freguesias para expandir modalidades, ter mais jovens a praticar desporto, para formarmos bons cidadãos. Até porque este é o clube, como disse, eclético, mas com mais atletas a nível concelhio. É o clube com mais atletas, com mais modalidades e deve ser apoiado como tal. O ginásio também tem um subsídio por parte da Câmara Municipal. Sabe quais são os critérios para a atribuição desses subsídios? Sim, nós até soubemos agora em reunião que foram revistos os critérios. Anteriormente o Futebol Clube Tirsense era o clube mais apoiado, hoje em dia o ginásio é o clube mais apoiado e achamos que deve ser assim de facto, pelo o número de atletas que envolve, que tenha a praticar desporto, esse deve ser o critério fundamental. Portanto, falta consolidar esse apoio ao nível de outras áreas para poder expandir a atividade do clube. Obrigada.